Por que tantas pessoas não falam sobre a primeira tragédia da humanidade? Expulsos do Jardim do Éden após a queda, Adão e Eva foram forçados a deixar para trás o paraíso que conheciam. A tristeza e o desespero eram visíveis em seus rostos enquanto se afastavam dos portões do Éden, carregando o peso de suas ações. Adão e Eva enfrentaram um mundo de dificuldades e sofrimento. O ambiente ao seu redor era desolado e hostil, e cada dia era uma luta para sobreviver. Eles precisavam aprender a viver em um mundo que não oferecia mais a abundância e a segurança do Éden. Contudo, em meio à dor, surgiu a esperança. O nascimento de seus filhos, Caim e Abel. Esses novos membros da família trouxeram um raio de luz em tempos sombrios, oferecendo a Adão e Eva uma nova razão para continuar. Caim, o primogênito, dedicou-se à agricultura, cultivando a terra em busca de sustento. Ele passava longas horas trabalhando sob o sol, plantando sementes e cuidando das colheitas, na esperança de prover para sua família. Abel, o caçula, encontrou seu chamado no pastoreio, cuidando dos rebanhos com amor e dedicação. Ele passava seus dias entre as ovelhas, garantindo que estivessem seguras e bem alimentadas, encontrando paz na simplicidade de sua tarefa. Apesar das origens em comum, os dois irmãos trilharam caminhos distintos, suas personalidades moldadas pelas demandas de seus ofícios. Caim e Abel desenvolveram habilidades diferentes e perspectivas únicas sobre a vida. Caim, o agricultor, enfrentava a dureza da terra, lutando contra o solo rochoso e infértil. Cada colheita era um desafio, e ele precisava de muita força e determinação para continuar. Enquanto Abel, o pastor, encontrava paz e contentamento junto às suas ovelhas. Ele apreciava a tranquilidade do pastoreio, onde podia refletir e se conectar com a natureza, longe das dificuldades enfrentadas por seu irmão. Caim, o irmão mais velho, arando a terra sob o sol a pino. Abel, o mais novo, guiando seu rebanho por pastos verdejantes. Seus caminhos, embora distintos, unidos pelo laço inquebrável da fraternidade. Caim, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo, via a terra como um desafio a ser vencido. Abel, com o coração repleto de melodias pastoris, encontrava alegria na simplicidade da vida. As diferenças entre os dois irmãos, antes sutis, foram se aprofundando com o passar do tempo, como sementes de discórdia lançadas em solo fértil. Chegou o momento em que os irmãos sentiram o chamado de oferecer ao Criador o fruto de seus trabalhos. Era um ritual sagrado, uma tradição que remontava aos tempos antigos, onde cada um deveria apresentar o melhor de si em sinal de devoção e respeito. Caim, com o suor do seu rosto, colheu os primeiros frutos da terra e os levou como oferenda. Ele trabalhou arduamente, dia após dia, sob o sol escaldante, cuidando de cada planta com dedicação e esforço. Seu coração estava cheio de expectativas, esperando que sua oferenda fosse aceita com gratidão. Abel, com o coração cheio de gratidão, escolheu o primogênito de seu rebanho, um cordeiro sem mácula, como símbolo de adoração. Ele cuidava de seus animais com carinho e atenção, e o cordeiro escolhido era o mais precioso de todos, representando a pureza e a sinceridade de sua fé. Mas, para a tristeza de Caim, Deus olhou com agrado para a oferenda de Abel, e não para a sua. A alegria de Abel era evidente, enquanto Caim sentia um peso em seu coração, uma sensação de rejeição que ele não conseguia compreender. Um sentimento amargo e cruel começou a tomar conta do coração de Caim. Ele se perguntava por que sua oferenda não fora aceita, o que havia feito de errado. A dúvida e a frustração começaram a corroer sua alma. A inveja, como um bicho peçonhento, se alojou em sua alma, sussurrando palavras de ódio e ressentimento. Cada vez mais, Caim se deixava consumir por esses sentimentos sombrios, incapaz de encontrar paz ou consolo. A escuridão em seu coração crescia, ameaçando destruir tudo o que ele conhecia e amava. A sombra da rejeição abateu-se sobre Caim. Seu rosto, antes marcado pelo sol, se fechou em amargura. Por que Deus havia preferido a oferenda de Abel? A pergunta ecoava em sua mente, alimentando o monstro da inveja que crescia em seu coração. Ele observava Abel, seu irmão, e via em sua serenidade e fé uma afronta pessoal. Os elogios a Abel soavam como punhaladas em seus ouvidos. Caim, consumido pela raiva, se fechou em um casulo de amargura, ignorando os apelos divinos por arrependimento e reconciliação. Cego pela fúria, Caim atraiu Abel para um lugar ermo. Sob o céu azul,
indiferente à tragédia que se desenrolava, Caim atacou. O primeiro homicídio da história manchou a terra com o sangue de Abel. O grito silencioso de Abel ecoou pelos campos vazios, um testemunho brutal da capacidade humana para o mal. Caim, em choque com a própria brutalidade, tentou em vão calar a voz da consciência. Mas o sangue de Abel clamava da terra, exigindo justiça. Deus, em sua infinita justiça, confrontou Caim. "Onde está seu irmão Abel?" perguntou a voz divina, carregada de tristeza e decepção. Caim, ainda preso à teia de mentiras que havia tecido, respondeu com a arrogância do desespero: "Sou eu o guardião do meu irmão?" Mas a mentira não podia esconder a verdade. A marca da culpa estava gravada em seu rosto. Deus, em sua infinita misericórdia, não tirou a vida de Caim, mas o condenou a vagar pela terra, marcado pelo seu crime. Amaldiçoado, marcado pela mão divina, Caim se viu condenado a uma existência vazia e errante. A terra, antes fonte de sustento, agora lhe negava seus frutos. O peso do remorso, como um grilhão invisível, o arrastava para longe de tudo que lhe era familiar. A marca que carregava não era apenas um sinal de punição, mas um grito silencioso de agonia. Era o peso da culpa, o fardo insuportável de ter tirado a vida do próprio irmão. A cada amanhecer, Caim revivia o horror de seu crime. A cada ano que passava, a dor da perda se tornava mais profunda. A história de Caim e Abel, gravada nas páginas da história humana, serve como um alerta atemporal. É um conto de advertência sobre os perigos da inveja, do ciúme e da raiva descontrolada. Nos mostra que as escolhas que fazemos, mesmo nos momentos de maior desespero, têm consequências eternas. A história de Caim e Abel não é apenas uma narrativa do passado, mas um reflexo dos desafios que enfrentamos hoje. Vivemos em um mundo onde a inveja e a cobiça frequentemente ditam as ações das pessoas. A tragédia de Caim e Abel ressoa através dos milênios, uma lembrança constante da fragilidade da paz e da capacidade humana para o mal. As manchetes de hoje ecoam o passado, guerras e conflitos alimentados pela ganância, pelo poder e pela intolerância. Mas a história de Caim e Abel também oferece esperança. É um chamado à ação, um convite para rompermos o ciclo de violência e buscarmos a reconciliação. É uma lembrança de que somos todos filhos do mesmo Deus, irmãos e irmãs, unidos por laços invisíveis de amor e compaixão. Ao contrário de Caim, que se omitiu da responsabilidade, somos chamados a ser guardiões uns dos outros. A compaixão, o perdão e o amor devem ser os pilares de nossas vidas, guiando nossas ações e moldando nosso caráter. A história de Caim e Abel é um chamado à introspecção. É um convite para confrontarmos as trevas que residem em nossos próprios corações e escolhermos o caminho do amor e da compaixão. Que a lição de Caim e Abel nos inspire a construir um mundo onde a fraternidade prevaleça e a violência seja relegada às páginas da história.